O dizível é aquilo que subsiste ao lado das palavras, quando se as profere. É o ser que se manifesta aí. Isso a gente já viu, né? O Agamben vai ver uma semelhança entre o dizível e a ideia platônica. Porque a ideia platônica não está, assim como o dizível, não está na alma nem nas coisas, né? O dizível também, a ideia, ela subsiste quando se diz uma palavra, quando se explica alguma coisa, quando se representa essa coisa materialmente, né? A ideia subsiste aí. A ideia é aquilo que permite que algo seja conhecível e que algo seja. Até agora nós falamos do dizível, agora vamos falar um pouquinho do cognoscível, que é a ideia, e também que é o que permite que o ser seja, né? O Platão vai dizer, então, na carta 7, trazida pelo Agamben, uma das cartas que o Platão reuniu. Nessa carta 7, o Platão conta de uma visita que fez a um rei que queria ser filósofo, né? Mas que não tinha como. Platão verificou isso e Platão vai explicar o que faltava a ele. Para conhecer, o filósofo é aquele que tem o conhecimento daquilo que é, né? Da própria coisa. Por que esse rei não alcançava, não podia ser filósofo? Porque ele não tinha o conhecimento da própria coisa. O que é a própria coisa, ou a ideia? É aquilo que permite que as coisas sensíveis sejam. Opa, barulho. Olha o caminho que precisa ser percorrido para que se conheça a própria coisa, né? Ou a coisa mesma. Primeiro você tem uma palavra. Por exemplo, o exemplo que o Agamben dá, né? E o que é o mesmo que o Platão dá, círculo. Palavra círculo. Eu conheço, você conhece, né? O professor de geometria conhece. A mesma palavra, círculo. O segundo ponto para se conhecer a própria coisa é o logos. É a definição de círculo. Uma definição de círculo é aquilo no qual, em qualquer ponto em que se está na circunferência, se está na mesma distância com relação ao centro. Se for algo oval, de modo que aqui para o centro está mais perto do que daqui para o centro, não é círculo. É uma elipse. O círculo é aquilo que tem o mesmo raio em qualquer ponto do seu comprimento. Isso é uma definição de círculo, né? Esse é o logos de círculo. Isso eu posso conhecer se eu tiver uma aula de geometria, né? Eu posso perceber isso também, né? É mais ou menos comum. Não é tão comum quanto a palavra círculo, né? Mas também não é raro. O terceiro ponto para se conhecer a própria coisa é a representação gráfica, material do círculo. É quando eu desenho o círculo, ou quando eu faço uma roda, ou outro objetos circulares.
Essa representação gráfica, material, eu posso fazê-la e eu posso desfazê-la, não é? Para o Platão, esses três elementos, eles são sempre acompanhados, só são possíveis de existirem com a ideia acompanhando, né? E eles precisam serem conhecidos para que se chegue à própria coisa, para que se chegue à ideia de círculo. Quarta etapa para se conhecer a própria coisa, a ideia de círculo, é a ciência, ou o conhecimento, a opinião verdadeira, né? Que não está nem na palavra círculo, nem na figura corporal, ela está na alma. É algo que está na alma daquele que conhece. Ela é o conceito é uma aquisição mais rara, né, do que a palavra, do que aquele que consegue desenhar o círculo, ou aquele que consegue definir o círculo. A ciência é aquilo que é o conhecimento especializado, né? E é aquilo que está na alma daquele que conhece. Não está claro para ele, está na alma dele, mas ele ainda não tem clareza, né? Ele se aproxima desse conceito com a definição, né? E desenhando o círculo perfeito, mas está na alma dele e precisa por estar na alma, pela semelhança que a alma tem, a alma que está no homem tem com os deuses, é possível que o homem, ou a semelhança que a alma do homem tem com as ideias, é possível para o homem que tem aquilo na alma dele atingir o conhecimento da ideia. Mas é preciso que esteja na alma para que ele chegue na quinta etapa, que é a própria coisa, que é a ideia de círculo. A ideia, por exemplo, de círculo, que é aquilo que permite que todas as outras coisas aconteçam. É por existir o círculo eterno, é que eu posso falar círculo, que eu posso explicar o círculo, que eu posso representar o círculo, que eu posso e que o círculo esteja na minha alma e que eu possa conhecer o ser do círculo, a ideia de círculo, né? Essa é uma forma do Platão apresentar a ideia ou a forma diferente de como ele apresenta na República, né? E também ele diferente da forma como ele apresenta em outros diálogos, né? E o Platão também fala que para se conhecer a ideia, é preciso que em conversas francas se esfregue a palavra, as representações corpóreas, as definições, em refutações, como nós vemos nos diálogos, refutações socráticas, em que ele extrai, em que ele pergunta as definições de alguma coisa para alguém. Por exemplo, o que é a justiça, essa pessoa fala alguma coisa, mas dá uma definição, né? Então tem a palavra, tem a definição,
Mas essa definição que a pessoa dá, ela define brevemente, mas ela acaba dando exemplos, né? Como se ela estivesse representando o que é a coisa, o que é a justiça. Mas as pessoas com quem o Sócrates conversa nunca chegam no conhecimento do que seja o assunto abordado. É como se elas não tivessem aquilo na alma dela, então, muito menos elas vão ter condições de chegar à ideia daquilo, a ideia de justiça. E na conversa, o Sócrates vai mostrando como a pessoa se contradiz, como ela afirma coisas que são inconciliáveis, são contraditórias uma com a outra, tem uma contradição, tem um problema lógico que Sócrates mostra entre duas asserções do mesmo interlocutor, né, a respeito de alguma coisa, a respeito da justiça. Por exemplo, no começo da República, né, é justo você entregar alguma coisa que você emprestou de alguém. Ah, mas se essa pessoa, se for uma faca e a pessoa quiser se matar, é justo? Não, não é justo. Olha a contradição. Então a pessoa não sabe o que é o justo. Mas é por meio do diálogo, é por meio do uso das palavras, da tentativa de definição e das imagens que são propostas, é que, atretando isso, é que se chega no Sócrates a aporia, a constatação, pelo menos da parte do Sócrates, de que o interlocutor não sabe o que é a coisa, né? Mas se o Sócrates, mas para o Platão, o Sócrates já começa o Sócrates platônico, né? Diferente do Sócrates dos primeiros diálogos de Platão, que chegava às aporias, o Sócrates platônico ele começa a propor um caminho para conhecer a essência das coisas, né? Para conhecer aquilo que ele busca. Mas é através da conversa que o Sócrates chega na definição daquilo que é. Então, é isso por enquanto.